Eu sou de uma geração, eu tô com 40 anos, eu nasci em 1986. Eu nasci no ano em que começou a desgraça desse país, em que se reunia a Assembleia Nacional Constituinte. Quando eu tinha 2 anos de idade, baixaram essa bosta dessa Constituição de 88. O país foi desgraçado por essa Constituição. É uma Constituição de vingança, é uma Constituição que é pequena, é uma Constituição que faz que todos nós baixemos a cabeça. Essencialmente é uma Constituição que assassina espiritualmente o país. É uma Constituição que nos ensinou a nos conformarmos com muito pouco e achar esse muito pouco sensacional. É uma Constituição que diz que todos têm direito à educação e transformou o direito à educação no direito de você continuar analfabeto na universidade, mas ganhar um diploma. Aí você, analfabeto com diploma, vai dirigir um Uber, no máximo, com sorte. E aí você vai se chamar de MEI, microempreendedor individual, e vai achar que é CEO na empresa logística de transportes, mentindo para si mesmo sobre o próprio fracasso, sobre a vida de merda que você leva. Foi isso que essa Constituição nos entregou. Essa Constituição nos entregou um negócio chamado direitos humanos, tratado como sacrossanto, mais importante do que os 7 sacramentos da Igreja Católica, mais importante do que os 10 mandamentos, mais importante do que tudo, os demoníacos direitos humanos. E aí nós descobrimos o que é direitos humanos, né? Direitos humanos é o direito que vagabundo tem de matar, roubar, estuprar e sair um ano depois. Ou, como a Suzanne von Richthofen, arquitetar a morte dos pais de maneira brutal, ficar escutando os pais serem assassinados à porrada e depois se tornar multimilionária com a herança do tio. Isso é o Brasil da Constituição de 88. O Brasil da Constituição de 88 ensina que o máximo que você pode almejar na tua vida é botar um papel na parede dizendo que você aprendeu alguma coisa, e isso é educação. Fingir que o SUS funciona maravilhosamente bem e sentir orgulho disso. Ficar olhando pro rabo da Anitta e achar que isso é a glória da realização cultural. Favelizar a seleção brasileira. E no mais, baixa a cabeça e não encha muito o saco. Afinal, se você resolver levantar a cabeça e encher o saco, você é fascista, taxista, machista, homofóbico, racista. O diabo. O diabo. É um país que nos botou de 4. A verdade é essa. Dizia eu que esse país assassinou a nossa alma. Sim, é exatamente disso que se trata. Porque aí, para piorar, ainda vem uma direita que se levanta e começa a achar que maturidade é não só sentar no colo de inimigo enquanto ele tá de pau duro, é dar uma reboladinha também, porque aí encaixa mais fácil. Já que a esquerda defende lei da mordaça para todo mundo, vota a lei da mordaça também para mostrar que você... Mas eu sou um pouquinho de esquerda. Para de defender a pena de morte, porque para que matar vagabundo que mata os outros, né? É muito feio. Eu era a favor da pena de morte, mas eu mudei de ideia. No fundo, se trata o tempo inteiro de o quanto eles querem fazer que eu, você, teus filhos, teus netos, todo mundo siga de joelho, dizendo amém. Dizendo que nós nunca vamos reagir, que nós nunca vamos levantar, que as coisas são como são. Que quando chega a hora da mudança, não, para tudo, chama os adultos da sala. Não pode chamar o coleguinha de canalha e dizer que não vai respeitar mais a ordem dele. Não interessa que você tenha 60 milhões de votos. Pede desculpa pro tio Temer e diz que não vai mais se comportar como um mau menino. Seja um menino comportado. Seja covarde. Se renda. Construir um partido do nada? Pra quê? Já tem um partido de direita no Brasil. O dono é um mensaleiro. O cara foi preso porque é ladrão, corrupto, pilantra. Mas não, é que ele é o adulto da sala. Você tem que entender, tem uma grande estratégia. É o xadrez 4D, você tem que aceitar. As coisas sempre foram assim o caralho. Sempre foram assim o caralho. Só são assim nessa república de bandidos. Só são assim porque de 86, início da Assembleia Constituinte, até agora, não apareceu aquele menininho inocente no meio da manifestação do rei e disse: o rei tá pelado. O rei tá pelado.
É mentira desses canalhas que nunca teve jeito, que as coisas sempre foram assim. É mentira e eu provo. Em 1989, os adultos na sala respondiam pelo nome de Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Mário Covas. Dá uma olhadinha onde é que os adultos terminavam. Pela esquerda, o adulto na sala não era Lula, não. Pela esquerda, o adulto na sala respondia pelo nome de Leonel Brizola. Olha como é que os adultos na sala terminaram. Os dois moleques de 1989 que ousaram, que acreditaram, que lutaram, que foram até o fim, que ignoraram tiração de sarro, que ignoraram os que diziam que era impossível, que ignoraram todo mundo e fizeram do jeito deles, foram pro segundo turno os dois. O que foi mais competente e que espelhou mais a alma do Brasil, porque esse é um país de direita. Esse é um país conservador. Esse é um país de valores tradicionais. O cara que representou mais isso ganhou a eleição no segundo turno. Aqueles malucos que ousam que é possível mudar a história, eles mudam mesmo, sabe? E é isso que o sistema não quer que você saiba. O sistema quer que você acredite que tudo é impossível, que não existe alternativa, que o sistema partidário brasileiro é isso mesmo, e que você tem que o sonho máximo de vida teu é ser um novinho do Valdemar. É ir mamar fundão. É tentar ficar rico roubando dinheiro público. Porque no fim das contas, ainda que legal, também é roubo essa porra toda. Também é roubo. 200 milhões de reais pro PL o ano passado. 210, na verdade. 210 milhões de reais. Vão dar uma olhada quanto é que o Nicolas levou no PL jovem. Vão dar uma olhada em quanto é que a Michelle levou no PL mulher. Só verifiquem. Só verifiquem. E aí esses caras querem vender que isso é o máximo que você pode sonhar. Mudar o Brasil pra quê? Tá bom, tá funcionando. Filho do Cássio Nunes Marques tem um escritório muito competente, já tem grandes realizações, abriu escritório, a JBS é cliente. O filho do Arthur Lira abriu uma agência de publicidade. A mesma JBS é cliente do escritório do filho do Arthur Lira. Um gênio da publicidade, com 20 e poucos anos. Não tinha cast, não tinha material de briefing, não tinha nada, mas é um gênio, né? Leonardo da Vinci, da publicidade brasileira, pegou a maior empresa brasileira, assim, já de largada. Obviamente, não há tráfico de influência. Não há tráfico de interesse. Eles querem que a gente continue assim. Só que o Brasil diz que não quer mais isso. O Brasil diz que não aguenta mais. O espírito do tempo é outro. Existe um muro hoje que ainda nos separa da vitória, que é o muro do o PT é o mal maior. E eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, no fim, concorda com isso. E diante desse mal maior, nós deveríamos votar no Flávio porque é o que dá. Quando o Renan pegar os votos dos independentes, ele vai estar... O Haddad não sustenta esse 37,6, esqueçam. Por algum motivo, e eu tenho uma tese, mas eu vou guardar ela pra mim, se me mandarem um superchat, um live pix aí de 200, 300 conto, eu conto. Mas por algum motivo a Atlas tá dando uma inflada no PT. E não tô insinuando nada contra a Atlas, a culpa não é da empresa. A culpa não é da empresa, nem de metodologia. É um pouquinho da metodologia, mas a culpa não é deles. A culpa não é deles. O Haddad não tem 37% nem fudendo. Como o Lula não está roçando vencer essa eleição no primeiro turno, mas nem fudendo. Há um problema na Atlas de distorção na borda de cima. E talvez até na borda de baixo, o que explica o Renan não tá com 6,7. Mas tá tudo ok, tá tudo ok. Mesmo nessa Atlas, com todos esses problemas, na Quest, na Real Time Big Data, o povo brasileiro tá deixando claro o seu cansaço. Há uma janela histórica aqui. Talvez nós estejamos na eleição com o espírito mais parecido com o espírito de 89. É um espírito que as pessoas não querem adultos na sala. Não querem tratos de pacificação. Não querem mais do mesmo. Não querem candidato falando bonitinho. Não querem aquele show de horrores de edinaldização que rolou na filiação do Moro ao PL do Paraná. Vocês viram aquilo? 10 terno azul, tudo igual, e aí o terno do Flávio um pouco mais claro, uma cafonice. Parecia a reunião da CBF da época do Edinaldo. Total. Uma cafonice. As pessoas estão de saco cheio. Nós temos projeto. Nós somos o partido e a candidatura que ousou, que acreditou.
Um bando de moleques desajustados, como o Kim foi chamado a primeira vez que ele escreveu para a Folha de São Paulo. Quem é esse moleque desajustado que está escrevendo aqui? Os desajustados que fizeram o impeachment de uma presidente. Os desajustados que foram perseguidos num governo que ajudaram a eleger. Que quase foram destruídos e que não se venderam. Cara, eu queria contar as histórias de bastidor e infelizmente eu não posso. Vocês lembram dos grupos bolsonaristas de empresários no governo Bolsonaro? Não era só velho da van. Tinha uma galera ali muito, muito rica e uma galera que foi próxima ao MBL. Você não imagina o tipo de conversa que os velhos tiveram. E tinha muita grana ali. Mas assim, muita grana mesmo. E os velhos só queriam que o MBL fizesse de conta que não estava vendo as merdas que o Bolsonaro fazia e batesse palma. E eleitoralmente teria sido ótimo. Talvez hoje o MBL já tivesse 10, 20 deputados eleitos. 30, sei lá. O MBL sabe fazer. Larga é a porta que conduz à perdição, estreita é a porta que leva ao céu. Muito estreita. Custou caro não aceitar as propostas. Custou caro não apoiar, não bater palma, não ir gritar mito no cercadinho. Custou muito caro. Custou a família Santos sendo perseguida. O pai e a mãe do Renan, que não tinham nada a ver com o Pato, a irmã do Renan, o Alexandre. Custou muito caro. Custou deputado bolsonarista que hoje brada contra a censura, montando dossiê, entregando na mão de promotor vagabundo bolsonarista para inventar a operação dentro da sede do MBL. Acharam que iam encontrar cofre com caminhão de dinheiro, acharam que iam aprender os computadores e agora vocês vão descobrir a verdade sobre o MBL. Então até hoje para entregar. Não tinha nada. Tinha absolutamente nada. Uma operação vergonhosa, de tantos momentos vergonhosos que marcam o MP brasileiro. Esse foi protagonizado por um procurador bolsonarista, com um dossiê de um deputado bolsonarista. Essa mesma gente que diz que é muito feio perseguir o coleguinha usando ferramentas do Estado. O MBL foi perseguido. 400 milhões de lavagem de dinheiro com superchats. Acho que até hoje não bateu nem perto disso que o MBL faturou. E olha que houve época em que tinha muita gente, muito superchat, muito tudo. Não havia mundo em que se pudesse chegar a esse número. E eles espalharam isso como verdade. E eles usaram as redes do Carluxo antes do Alexandre desmontar elas. Redes pesadas, com muita grana daqueles mesmos empresários que tentaram comprar e não conseguiram. Permanecemos de pé, motivo de piada, todo mundo motivo de piada, todo mundo motivo de gozação. O Kim não seria reeleito, agora esses vagabundos vão aprender. Bateram palma para a cassação do Arthur, uma cassação criminosa. Bateram palma. O MBL se lascou. O Kim não vai ser reeleito, foi contra o Bolsonaro. Aliás, em 2022, Kim e Arthur já haviam sido eleitos sem votos de bolsonaristas. Esse papo de que surfaram, o meu pau de óculos. O apoio veio no segundo turno. Não teve apoio no primeiro. Primeiro foi candidatura independente. Mas no universo paralelo dessa gente doentia, né, os votos eram deles. Não fosse a cassação vergonhosa, o MBL já teria 2 deputados federais no mínimo. Arthur e Kim. O Arthur tá lá sem direitos políticos, por causa de um áudio num grupo de amigos. O colega de legislatura dele segurou a Isa Pena pelas tetas no meio do plenário e encoxou ela. Esse só pegou 6 meses de suspensão e sem perda de direito político nenhum. Só que o MBL não baixou, né? O MBL ficou. Fez live com 200, 300, meia dúzia de gato pingado. Reconstruiu tudo zero, mudou a rede social, saiu do Facebook que estava morto, que foi assassinado pelos bolsonaristas, aguentou debaixo de pancada, aguentou xingamento, aguentou tudo. Aí disse que ia lançar partido, quando era muito mais fácil ir para um partido nanico. Vão lançar partido. E o que vocês escutaram? Vocês escutaram? Mano de maluco, isso nunca vai acontecer. O Bolsonaro na presidência não conseguiu, um monte de empresário financiando não deu certo. Vocês também não vão conseguir. E aí um partido de um bando de moleque coitado, ganhando salário de merda, de miséria ali, só na prática uma ajuda de custo, saiu pra rua.
e criou um partido que é o partido do meu amigo Gabriel Farias, lá do Rio de Janeiro, que pegava o ônibus em São Gonçalo e ia São Gonçalo, Niterói, Barca, Rio de Janeiro, e ficava coletando dentro do ônibus, da barca, do metrô, no sol de 40 graus, e aí no final do dia chegava em casa e não só coletava, ia lançar tudo no sistema, e aí não só lançava tudo no sistema, ia despachar caixas e mais caixas de assinaturas para São Paulo. Como o Gabriel, centenas, Brasil afora. Esses criaram o partido, não é o partido Valdemar. Meu candidato não é o candidato Valdemar. Desculpa, não dá, não tem como. Estamos em universos diferentes. Essa eleição, se acabasse hoje, acabou agora, imaginem vocês que não é resultado da pesquisa Atlas. Isso é o resultado do primeiro turno da urna. Flávio 40, Haddad 37, Renan 4,5. Vocês já fizeram história. Já operaram um milagre. Já fizeram algo monstruoso na história política brasileira. Um partido do zero, um candidato que nunca disputou uma eleição, um fundo eleitoral insignificante, que vai ser o fundo da missão desse ano. Só na base do voluntarismo, do boca a boca, da rede social, da maluquice de um bando de desajustados que se recusaram a terem suas almas assassinadas por um sistema maldito que disse que o nosso destino era mediocridade. O Papa Bento XVI disse: é natural ao ser humano a busca pelo conforto. Você não nasceu para o conforto, você nasceu para a grandeza. Sim, nós nascemos para a grandeza, nós sabemos disso e nós não temos o direito de esquecer isso. E nós vamos fazer história na eleição desse ano. No mínimo com 10%. Se acabasse hoje com 4,5%, gente, são 5 milhões de brasileiros esses 4,5% que o Renan tem hoje. Vocês ficam olhando o contador do Instagram. O Renan chegou em 700 mil. Isso aqui é 6, 7 vezes o Instagram dele. Já furou a bolha. Nós já estamos falando com o brasileiro muito fora da nossa bolha. Já estourou. A bolha já explodiu. A missão já é um sucesso. O Kim Kataguiri hoje estava lá no Congresso ensinando como é que deputado de verdade faz. E poderia ser o padrão se as pessoas não acreditassem em lacre. Se as pessoas não acreditassem nesses sequestradores do sonho alheio, porque o sonho foi pra rua. Não vamos culpar o povo brasileiro. O povo brasileiro acreditou. O povo brasileiro saiu pra rua em 2013, em 2014, em 2015, fez o impeachment da Dilma em 2016, elegeu o Bolsonaro, ficou 4 anos na rua pra tentar sustentar o Bolsonaro. E o que ele ganhou em troca? Pizza do Bolsonaro na casa do Toffoli. Pedido de desculpa do Bolsonaro para o Alexandre. Acordo com o Centrão, presidência do Arthur Lira na Câmara, presidência do Davi Alcolumbre no Senado. Foi isso que esse eleitor ganhou. Mas esse eleitor segue com fome. Esse eleitor segue com sede. Basta a gente convencer ele de que dá. Que nós sabemos como fazer. Que nós não baixamos a serviço. Tem uma frase que eu escuto há muitos anos fazendo política, do eleitor desconfiado. É uma instituição nacional. Mas eu quero ver se quando chegar lá vai continuar assim. Sempre quando você apresenta um candidato muito bom, o eleitor desconfiado, que é uma instituição nacional, essa frase é um clássico. E eu quero dizer o seguinte, é o inverso. Não é esperar chegar lá para ver se vai continuar. Vagabundo você conhece antes. Cara que faz acordo com o Centrão você conhece antes. Cara que arrega você conhece antes. Que não leva as coisas até o fim. Que tem como único projeto na vida uma pílula mágica para cura do câncer. Não era difícil saber. Mas para esse nós podemos dizer, bom, já foi perseguido, botaram a polícia dentro do escritório, levaram os computadores e não acharam nada. Botaram a BIM atrás, e aí mostra aquela conversa dos agentes da BIM. O foda é achar. O foda é achar. Não é depois que tem que saber. Não é chegando lá. É antes de chegar lá que se separa o joio do trigo. E eu não acho, eu tenho certeza, Renan Santos já passou no teste. Há muito tempo. Mas se não quer ir tão longe no tempo, passou no teste criando seu partido zero. Passou no teste não se vendendo nem pro bolsonarismo, nem pro petismo. Passou no teste aguentando perseguição e não cedendo em suas posições. Esse é o partido de Alexandre Santos,
que não aparece, que nos congressos parece que é um maluquinho, que vai ter um surto, que vai ter um piripaque, mas que trabalha feito um jumento. O ano inteiro, todos os anos, vocês não veem. É o cara que fica atrás da câmera. É o cara que lá em 18 ainda fazia MBL News, mas que agora ele quer ficar produzindo os vídeos, tendo ideia, construindo coisas, mas trabalha que nem um jumento. É o Partido da Rosa. É o partido do Paulo Rossi, um velho com uma voz de radialista e que o Pirajá, com aquela voz dele de gralha afinada, chama de viado. É do monte de gente que acreditou, que acredita, que acorda, que trabalha todo dia. É do meu amigo João Alberto, idoso. Para esses idiotas que ficam dizendo que é um partido adolescente, João Alberto já tá aposentado, já passou da fase da vida de ser moleque, já passou de tudo. E vai ser candidato da missão esse ano, a deputado federal. Grande João Alberto, de quem eu tenho muito orgulho. Esse partido é o da Kessia e do Gabriel lá em Salvador. Esse partido é do Will Balada, que todo mundo de dentro do MBL, ao longo dos anos, levava na piada. Ah, Will. E o Will, o mesmo Will que vivia na balada, que às vezes chegava para trabalhar de cara inchada, com dor de cabeça. Esse mesmo Will trabalha feito um jumento. Eu vi de perto. Poucas pessoas eu vi com a capacidade de trabalho do Will. E aí, não satisfeito em trabalhar muito, entregar muito, deu uma aula de lealdade quando o Bétega trairou o ano passado. Ele e todo o gabinete. Não só ele, mas ele é o símbolo. Ele e todo o gabinete. Podia ter espanado. Era mais fácil. Podia ter virado bolsonarista. Podia estar ontem aplaudindo aquela convenção dos Edinaldos na filiação do Moro. Mas preferiu a porta estreita. E só a porta estreita conduz à salvação. Somos inevitáveis. Ainda que não ganhemos esse ano, ainda que cheguemos nos 10% e não passemos dele, nós somos inevitáveis. É o único partido que tem mensagem. É o único partido que tem militância real. É o único partido que sabe que o Brasil precisa mudar de verdade, não para enganar eleitor, não como discurso de campanha, e que tem projeto para mudar esse país. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o futuro será absolutamente glorioso. E os números estão me dizendo, o futuro imediato já é glorioso. E pode ser ainda mais. Tem jogo demais e estamos muito no jogo. Continuem, trabalhem, continuem conversando com as pessoas, continuem explicando quem é Renan Santos, continuem falando do projeto de mudança da missão, continuem falando do livro amarelo. Só continuem, não parem. Eu achei muito engraçado, eu vi um palhaço hoje no Twitter, a maioria alguma coisa, eu dei RT inclusive e xinguei esse pau no cu. Ai, porque não dá pra falar mal dos Bolsonaro que aparece um enxame de gente do MBL dizendo você já ouviu falar de Renan Santos. Só continuem. Eu vi esse tipo de reclamação em 2017 sobre o Bolsonaro. Todo mundo sabe o final. Só não parem. Continuem enchendo o saco, continuem falando do Renan, continuem falando da missão. No contato pessoal, procurem ser afáveis, educados, sem agressão, apresentando fatos, argumentos. Continuem, tá funcionando e nós vamos muito longe ainda. Galera, que dia maravilhoso. O jogo só começou.